estamos seguindo na exposição de Efésios. Eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Todos lá? Amém. Amém. Eu vou fazer a leitura na versão da NVT, a nova versão transformadora, mas eu peço que você deixe sempre a sua Bíblia aberta, porque eu vou alterar entre duas versões, que é a NAA, a Nova Almeida Atualizada, e a NVT, em vários dos textos que nós vamos tratar. Nós vamos ler do 11, Efésios 4, do 11 até o 16. E essa vai ser, esse é o final do que a gente está tratando como os dons. A gente viu que o capítulo 4 é o início da parte prática dessa carta. Os capítulos 1, 2 e 3 nós temos uma parte de doutrina, de ensinamento, e os capítulos 4, 5 e 6, uma parte mais prática, né? Ou seja, eu ensinei vocês no 1, 2 e o 3 e agora vocês vão colocar em ação no 4, no 5 e no 6. A gente já falou sobre os dons em geral e hoje vamos falar dos dons da palavra. Então, capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que ilumine o nosso entendimento para que possamos enxergar a tua vontade aqui revelada. Pedimos que o teu bendito Espírito aplique essa palavra aos nossos corações para nossa edificação e encorajamento. Nós oramos pelo teu povo aqui presente, pedindo que o Senhor distribua seus dons a cada um de nós, de acordo com a necessidade da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, na nossa mensagem anterior nós vimos que o apóstolo Paulo estava nos explicando a respeito dos dons espirituais em geral. Nós vimos do 7 até o verso 10. E nós vimos que esses dons, eles são dádivas, são presentes do Cristo que ressuscitou, vitorioso, e esses dons são dados a todos os crentes, de acordo com o quê? Com a medida da graça de Cristo. Ou seja, Deus dá a cada um de nós segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele quer. Aqui no verso, a partir do 11 até o 16, o apóstolo Paulo vai se concentrar nos chamados dons da palavra. São os dons que têm um papel fundamental na vida da igreja. Sem esses dons, a igreja não existe. Ela não funciona e ela não existe. É bem importante a gente lembrar logo de cara que todos os dons espirituais são importantes. Não existe um dom mais importante do que o outro. Mas é muito interessante a gente perceber isso. E acho que umas 3 semanas atrás nós estávamos em casa conversando e eu
compartilhei isso com a Mirella, com a Malu, e essa comparação que a gente pode fazer com o corpo humano, assim como Paulo compara o corpo humano com cada um tendo a sua função, nós sabemos que o corpo tem vários membros, somos cada um de nós, muitos órgãos existem dentro do corpo humano, e todos esses órgãos são necessários para que o corpo funcione. Mas existem alguns órgãos sem os quais o corpo não funciona. O corpo não funciona sem coração. O corpo não funciona sem cérebro. Ou sem os pulmões, por exemplo. Mas o corpo funciona sem um braço. O corpo funciona sem uma perna, sem uma orelha, talvez sem um olho. E o paralelo é exatamente isso, que Deus concede dons à sua igreja, mas alguns dons são essenciais para a existência e para a manutenção da igreja. Então, a partir dessa mensagem que nós lemos, que vai do verso 11 ao 16, eu quero destacar alguns princípios que o apóstolo Paulo vai colocar acerca da igreja de Deus e do funcionamento da igreja através desses dons. Nós já temos feito um clamor à igreja para que vocês orem, caso vocês não saibam qual dom Deus abençoou vocês, para que vocês coloquem esse dom em prática a serviço da igreja. Eu não vou seguir a sequência dos versículos. Eu vou seguir uma sequência que me parece um pouquinho mais didática, para que a gente entenda a colocação do apóstolo Paulo. O primeiro ponto que nós observamos aqui nessa passagem é que Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo, um projeto para a sua igreja aqui nesse mundo. E é claro que eu não estou falando do alvo final da igreja. Nós vamos aguardar a glorificação, quando lá na glória a igreja vai estar no seu estado eterno, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Mas isso não quer dizer que, enquanto nós esperamos a vinda de Cristo, nós vamos simplesmente ficar sentados, com os braços cruzados, sem fazer absolutamente nada. Esse objetivo que Deus tem para a sua igreja, enquanto ela está aqui nesse mundo, não é nada menos do que a perfeição. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Perfeitos doutrinariamente, ou seja, em termos de ensinamento, perfeitos espiritualmente, perfeitos moralmente. Se isso vai acontecer é um outro assunto, mas esse é o propósito, esse é o objetivo que o Senhor tem para esse tempo. Nós estamos aqui, que nós cresçamos até que nós sejamos iguais a Cristo. Cristo é o padrão da humanidade perfeita e Cristo é colocado pelo apóstolo Paulo aqui nessa passagem como sendo o alvo que nós temos que perseguir nesse mundo. Eu já fiz esse comentário, mas se você for a Romanos 8, 28, você vai ver que Deus elegeu, Deus chamou, santificou para que sejamos todos conforme o Filho de Deus. Ou seja, Deus não vai responder qual faculdade você tem que escolher, qual emprego você deve escolher, com qual pessoa você deve se casar. Deus vai responder que o seu objetivo, enquanto você está aqui, é ser conforme o Filho dele. Qual o plano de Deus, então, para a minha vida? Que você seja igual a Jesus Cristo. Mas o que Ele quer de mim? Que qualquer coisa que eu faça, que você seja igual a Jesus Cristo. E olha como Paulo vai explicar esse alvo para a igreja aqui nesse mundo, começando no verso 13.
A NAA vai dizer até que todos cheguemos à unidade da fé. Na NVT ele diz até que todos alcancemos a unidade que a fé, e ele vai continuar. Ou seja, ele diz que Deus deu esses dons espirituais, esses dons vão trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Deus quer que o seu povo creia nas mesmas coisas. Quando nós estamos falando de fé aqui, estamos nos referindo ao Evangelho. É a revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra, que Jesus Cristo é o seu Filho, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus e que, pela fé no seu Filho, nós temos o perdão dos pecados. Deus deseja que todos nós creiamos nisso, da mesma forma. Isso é a unidade da fé. Seguindo, no próprio verso 13, Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento do seu Filho. Ele vai dizer assim na NAA, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A NVT, que nós alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Nós já conhecemos a Jesus Cristo. Não dá para dizer que somos cristãos se não conhecemos Jesus Cristo. Mas Deus aqui quer que a gente chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Conhecimento mais profundo, conhecimento completo de quem é Jesus Cristo. O que Jesus fez por cada um de nós. Ele fez por mim. O que ele representa para cada um de nós. O que significa a sua cruz. Qual é a graça do Senhor? O que significa estar unido a Cristo? Qual é o poder da ressurreição de Cristo? Qual é a glória que ele trará na sua segunda vinda? Deus quer que a gente prossiga conhecendo mais e mais a pessoa de Cristo. E se você pensa que você vai conseguir fazer isso em alguns anos da sua vida, você está enganado. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses 1. A plenitude da divindade. Nós vamos levar a eternidade inteira apreciando a beleza da divindade de Cristo. Mas o alvo de Deus aqui nessa vida é que você cresça nesse conhecimento do Filho dele, da sua pessoa e da obra do Filho dele. Ainda no verso 13, ele vai dizer na NAA, até que nós cheguemos, e ele vai continuar, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A NVT vai dizer que nós amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, se as duas primeiras metas que ele tem aqui no versículo 13 são metas mais doutrinárias, são metas mais teóricas de ensinamento, unidade na fé, todos pensarmos a mesma coisa, e conhecimento do Filho de Deus, onde nós vamos prosseguir conhecendo ao Senhor, essa última meta é uma meta prática. Até que todos nós vivamos como Cristo viveu. Ele está falando de santidade de vida. Repetindo, o que Deus quer para a sua igreja? Enquanto nós estamos aqui, Ele quer que nós prossigamos, até pensarmos a mesma coisa, crermos nas mesmas verdades do Evangelho, até que todos nós conheçamos plenamente a Jesus Cristo e até que todos nós sejamos como Ele, no nosso andar, no nosso viver, no nosso dia a dia. Ou seja, querido, você percebe como o padrão é alto?
não é algo simples. Creio que vai demandar esforço da nossa parte. A obra da salvação, ela é monergista, ou seja, ela depende somente de Deus, no chamado, na eleição, mas ela também depende de nós. É a única parte onde nós entramos, que é a santificação. Uma vez que passamos pela conversão, recebemos o Espírito Santo, agora, esse caminhar, é claro que o Espírito Santo vai nos ajudar, mas existe essa parcela de esforço nosso, no nosso andar, na sua santificação, na minha santificação. Então, quando eu leio essa verdade, eu fico pensando naqueles irmãos que reduzem a vida cristã a simplesmente vir à igreja ao domingo e cumprir algumas obrigações religiosas. Deus tem um alvo para a sua vida. E essa é uma excelente frase para evangelismo, né? Deus tem um objetivo, Deus tem um plano na sua vida. Só que o plano, querido, não é que você seja vitorioso, vencedor, receba A, B ou C. O plano é que Ele tem para a sua vida, é que você seja igual ao Filho dele. E você tem caminhado nessa direção. Esse alvo está colocado bem alto. Bem alto. E Deus espera que nós cheguemos até lá. E não vai ser fácil. A Bíblia nos fala a todo instante, não vai ser fácil. Qualquer um que diga que esse caminhar é fácil, está mentindo para você. A própria palavra, se nós lermos, vamos ver que nós seremos perseguidos, nós seremos presos, nós seremos mortos. Se ele foi odiado, nós seremos odiados também. As pessoas falam que Jesus foi um cara legal. Caras legais não são crucificados. Qual o propósito de Deus com isso? O que vai acontecer quando nós pensarmos a mesma coisa, conhecermos a Cristo plenamente e vivermos como Ele? A resposta está no verso 14. A NAA fala, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. A NVT diz, eu gosto muito desse texto da NVT, por isso eu tenho insistido nele, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ou seja, vai ser fácil. Não vai, querido. Vai doer. Caminhar com Cristo vai exigir tudo de você. Tudo. O seu emprego, a sua fama, o seu nome, o seu dinheiro vai exigir a sua vida. Resumindo, o que Deus quer de nós é maturidade, constância. O exemplo que Paulo usa aqui, a criança ou o menino, como está na NAA, a criança ela é conhecida pela sua inconstância, pela instabilidade das suas emoções. A criança está em desenvolvimento. Ela ainda não tem todos os referenciais, aliás, muitas crianças não têm referencial nenhum. Essa criança muitas vezes não aprendeu determinadas coisas e por isso ela é inconstante. Mas o alvo de Deus não é que você fique nessa infância espiritual.
que você fique instável, inconstante, sem que você saiba no que você acredita. Tem gente que às vezes está de bem com Deus. Às vezes a pessoa está de mal com Deus. Às vezes a pessoa quer vir à igreja. Às vezes eu não quero ir à igreja, não estou com vontade, eu vou ficar em casa. Às vezes eu estou com vontade de ler a Bíblia, de orar. Depois eu já não quero mais ler a Bíblia, nem mais orar. Mas deixa a dificuldade bater a sua porta. Para onde você corre? Ai, meu Deus, me ajuda. Isso é infantilidade espiritual. Tem uma outra característica da criança. A criança acredita em todo mundo. A criança, se você conversar com uma criança, ela vai sempre te tratar como se você estivesse dizendo a ela sempre a verdade. Tem cristãos que acreditam em qualquer coisa. São levados de um lado para o outro, são facilmente enganados por qualquer falso profeta. Jesus não era um menino. Jesus era um homem maduro, constante, fiel ao Pai. Andava nos caminhos do Pai em perfeita santidade. Ele estava disposto a morrer pela verdade do Evangelho. Ele estava disposto a morrer por gente que ia virar as costas para ele. Eu e você. É isso que Deus quer para mim e para você. Ele não tirou, a gente já leu aqui sobre isso, quando nós lemos em Efésios 2, nós lemos, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, né? Éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, ele não nos tira das trevas para a luz para você ficar sentado com o braço cruzado, confortavelmente cada um nos seus lugares, esperando o dia da volta do Senhor. Existe trabalho a ser feito, existem coisas a serem aprendidas, existe santidade a desenvolver, existe evangelho a pregar para aqueles que estão ao nosso redor, até que a gente possa alcançar esse alvo. O segundo ponto que eu queria te dar, que nós podemos tirar desse texto, a maior barreira para que esse alvo seja alcançado, esse objetivo que Deus quer para nós, o que mais vai dificultar é o chamado erro. Ou erro religioso, o erro teológico, ou seja, as falsas doutrinas, as heresias. Olha o que Paulo nos fala a respeito do erro no verso 14. Eu leio com você primeiro a versão da NA. Para que não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, essas pessoas que vão nos contar mentiras, elas são astutas e elas querem nos levar ao erro. A NVT vai dizer, não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Bom, primeiro, o que é o vento de doutrina? É um ensinamento falso. Ele vem sobre a igreja e ele vem de uma maneira rápida. Ele sai derrubando tudo no caminho da igreja. Nós já vimos a teologia da prosperidade. Nós estamos assistindo a teologia dos coaches. Através da história nós já vimos muitos ventos de doutrina soprarem sobre a igreja, sempre trazidos por falsos mestres. E eram ideias que de repente elas incendiavam multidões na igreja e depois elas passavam e a gente verificava que era tudo falso, tudo
Mentira. Muitas vezes a gente verificava porque a gente ia atrás. A gente acreditava, a gente fazia conforme mandavam a gente fazer e a gente via que nada acontecia, nada mudava. Parecia que as coisas só aconteciam com aqueles líderes. Mas a gente ia, tentava, repetia, nada acontecia com a gente. Ventos de doutrina estão soprando constantemente sobre a igreja. E se você é uma criança espiritual, você será levado por esse vento. Você vai ser sacudido como a onda do mar. Finalzinho do verso 14 vai dizer: pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É gente com mente pervertida, gente que quer ganhar dinheiro, gente que quer ganhar popularidade, poder, espaço na internet, nome. Gente que quer ganhar like e view. Gente astuciosa. Induzem as pessoas ao erro, se apresentam de uma maneira que não são. Usam linguajar evangélico, cantam cânticos evangélicos, usam a Bíblia, falam de Deus, falam de Jesus, mas são falsos mestres. E se você não conhece o verdadeiro evangelho que está escrito aqui, você vai se enganando. Você já tentou conversar com alguém que está envolvida num vento de doutrina? Você não tem argumento. Tudo que você fala, a pessoa tem uma resposta. Parece que a pessoa está cega, que ela não consegue enxergar nada na frente dela. Só algum tempo depois, quando esse vendaval passa, alguns caem em si. Outros vão para outros ventos de doutrina. E eles vão seguindo de doutrina nova em doutrina nova, pulando aqui e ali. E por que esse erro é a maior barreira para que a gente atinja esse objetivo que Deus tem para a sua igreja? Porque a igreja de Cristo está edificada sobre a verdade. A verdade de que Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele morreu pelos nossos pecados, de que Ele ressuscitou ao terceiro dia e de que Ele está vivo hoje. A igreja, como nós vimos na última pregação, ela se ergue como um edifício sobre essas verdades. O erro vai atacar essas verdades, vai desviar o crente dessas verdades. Lembra na última pregação, quando a gente fez a lista dos nossos pontos que são inegociáveis? Ou seja, quer se chamar de cristão evangélico ou cristão protestante, você tem que crer nisso. É o básico. O resto se batiza afundando, se batiza com água, se reúne aqui, se faz acolá. Isso é secundário. Se acredita na escatologia A ou se na escatologia B, isso não importa. Isso é secundário. Se é calvinista, se é arminiano, isso não vai definir a salvação da pessoa. Então, o primeiro ponto é que Deus tem um alvo. O alvo é que nós cresçamos até a perfeição, que é Cristo. Segundo ponto é que o maior desafio para que a gente atinja esse objetivo é o erro religioso. O terceiro ponto é que a solução que Deus encontrou para a sua igreja foi dar à sua igreja homens que conheçam, creiam, defendam, exponham e divulguem essa verdade. Agora nós voltamos para os versos 11 e 12. Ele vai dizer assim, a partir do 11, eu começo com a NVT, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para que a igreja seja edificada na verdade, para que a igreja fuja do erro, Deus dá à nossa igreja pessoas com o dom da palavra, pessoas que conhecem a verdade do Evangelho, que defendem essa verdade, que expõem essa verdade e que divulgam essa verdade. Olha que interessante, querido. Quando nós vimos no 4, do 7 ao 10, nós estávamos falando de dons. Olha comigo o verso 11. Paulo está falando de pessoas. O 11 diz: uns para apóstolos, outros para profetas, e segue. Ele não está falando do dom de apostolado ou profecia, ele está falando que Deus está designando uns, são pessoas, são homens, para apóstolos, uns para profetas. Ou seja, pessoas que foram dotadas por Deus com a capacidade de conhecer, transmitir, explicar, ensinar, expandir essa verdade através do mundo. São esses dons que a gente diz que são essenciais para que a igreja possa existir e para que ela possa crescer. Uma igreja onde não existam pessoas dotadas por Deus para explicar a verdade, essa igreja está totalmente sujeita a todo vento de doutrina. Eu não estou dizendo que os outros dons que nós vimos, os dons espirituais, dom de contribuição, de misericórdia, o dom de cantar, o dom da informática, o dom da rede social, não estou dizendo que não sejam importantes, mas eles não conseguem, esses dons, barrar a chegada do erro. Não conseguem desmascarar o erro. É por isso que Deus deu à igreja pessoas que estão distribuídas, segundo o apóstolo Paulo, nesses 5 ministérios. E eu quero ver com você esses 5 ministérios de maneira rápida. O primeiro grupo que ele menciona são os apóstolos. E a palavra em grego usada no Novo Testamento para apóstolo, ela se refere, na maioria das vezes, às pessoas que saem em trabalho missionário. Mas eu não creio que Paulo estivesse se referindo a essas pessoas. Por quê? Por causa do contexto dessa passagem. É muito mais correto pensar que Paulo está se referindo aqui àqueles 12 homens, mais o apóstolo Paulo, que se identifica como um apóstolo. E por que esses homens são fundamentais? Porque Deus usou esses homens, esses 12 homens e mais Paulo, para revelar a sua verdade a respeito de Cristo. Ele não revelou a mais ninguém. Quando você lê os evangelhos e Jesus faz uma cura, o que ele fala? Vá e não fale a ninguém. Em vários momentos, Jesus sempre prega usando parábolas. Se você for desde o Antigo Testamento até o Novo, qual é a explicação? Por que ele usa parábolas? Porque ele fala que se eu disser abertamente, eles crerão, e crendo eles serão salvos. Ou seja, não existia a intenção de salvar a todos. Os próprios discípulos falam: Senhor, nos explique o que essa parábola significa. E ele explica em secreto aos 12. Todos esses 12 homens e Paulo foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Testemunha ocular, todos eles viram. Paulo vai dizer que ele foi o último que viu Jesus Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15. Eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de maneira infalível e inerrante para escrever a palavra dele no Novo Testamento, para lançar todo o fundamento da igreja
no século I. Nós não temos apóstolos hoje. Apóstolo tem que seguir uma série de condições e a principal tem que ser chamado diretamente por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo em pessoa. E o apóstolo Paulo foi o último que foi chamado. Mas nós não precisamos de apóstolos hoje. E nós não precisamos porque os apóstolos que Deus já deu à igreja, eles continuam falando até hoje. É só você abrir a sua Bíblia. Você tem João aqui, ele continua falando. Seja no Evangelho, seja nas cartas dele, seja no Apocalipse. Você tem Pedro falando aqui nas cartas dele. Você tem Paulo falando quase no Novo Testamento inteiro. Você tem Mateus aqui falando. Se você não escuta, querida, é porque você não abre a tua Bíblia. Segundo grupo que a gente pode falar, seguindo aqui o que Paulo coloca, são os profetas. E a primeira coisa que a gente pode pensar são os profetas do Antigo Testamento. Mas, pela sequência que Paulo coloca no texto, primeiro apóstolos e depois profetas, é bem mais provável que Paulo esteja se referindo àquelas pessoas que ali no século I exortavam as igrejas a seguir a palavra dos apóstolos. Eles interpretavam a palavra de Deus. Muitas vezes Paulo fundava uma igreja numa determinada cidade, permanecia algum tempo, depois ele seguia. Ele deixava ali pastores, mestres, anciãos para cuidar daquela igreja. E pelo que a gente entende, são esses que a gente está se referindo aqui. Nós cremos que toda vez que nós nos dirigimos à igreja, expondo a palavra de Deus, exortando os crentes a obedecer a palavra de Deus, repreendendo os crentes, confrontando a igreja com a sã doutrina, todas essas vezes o ofício profético está sendo usado nos dias de hoje. E é interessante porque se você prestar atenção no texto que o Alexandre leu no início de Romanos 12, ele vai citar aqui em Romanos 12 diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se você for ao que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, Paulo vai falar, que no 13, Paulo vai explicar sobre o famoso dom de línguas. E logo no 14, ele vai continuar falando, né, que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Ou seja, profecia aqui não é adivinhação do futuro. Profecia não são novas revelações, porque a Bíblia está fechada, não tem nova revelação. De Gênesis a Apocalipse, o que Deus quis revelar a nós está aqui. Não tem revelação nova, senão a gente teria que continuar escrevendo a Bíblia. Terceiro grupo que Paulo menciona são os evangelistas. E todos nós somos chamados para evangelizar. Mas a alguns Deus deu uma habilidade específica de evangelizar. Essas pessoas conseguem fazer isso de uma maneira quase sobrenatural. Em todo o tempo, seja numa fila, seja dentro do ônibus,
Se alguém encontrar essa pessoa, estiver do lado dela, essa pessoa vai ser evangelizada. Mas o fato de você não ter esse dom, como eu também não tenho esse dom, não significa que nós estamos isentos de pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a testificar de Cristo Jesus, mas tem gente que faz isso de uma maneira muito melhor. E finalmente, pastores e mestres. E a maneira como Paulo vai construir essa sentença no grego, ela dá a ideia para nós de que ele está falando da mesma pessoa. Pastores que também são mestres. Tem alguns que vão querer separar, dizer que mestres são só aqueles que ensinam. Mas a maioria dos teólogos hoje, especialmente os teólogos reformados, entendem que está se falando da mesma pessoa. Não dá para ser um mestre sem ser um pastor. E é óbvio, você não pode querer pastorear alguém se você não sabe ensinar a verdade a essas pessoas. São pessoas que ensinam a verdade apostólica e que ajudam as pessoas a aplicar essa verdade nas suas vidas. Eles orientam o rebanho, andam junto com o rebanho, procuram preparar o rebanho para seguir essa verdade. E qual é a missão desses 5 ministérios juntos? Está no verso 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Está na NVT. Ou seja, Deus deu esses ministérios, esses 5 ministérios à igreja, para preparar o povo santo para realizar a sua obra. Ou seja, a gente já viu qual é o objetivo, já vimos qual é o erro que vai nos dificultar, e já vimos que para nós chegarmos até lá, nós precisamos desses homens que estão distribuídos nesses 5 ministérios. Esses 5 ministérios vão ajudar você que tem o dom da misericórdia a exercer o seu dom. Esses 5 ministérios são os ministérios que vão ajudar você, que tem a função de intercessão, de oração, de cantar para as crianças, de ensinar as crianças a desenhar. Você que tem o dom de fazer o post na rede social, de ajudar no som da igreja, são esses 5 ministérios que sustentam você para que você possa exercer o seu dom, como a gente viu no 4, do 7 ao 10. No verso 12 ele fala, edificar o corpo de Cristo. A maneira que Deus escolheu para que a igreja cumpra a sua missão aqui no mundo e fuja do erro, é dar a esses homens que conhecem, creem, defendem, expõem e divulgam essa mensagem. Ou seja, nós temos apóstolos que nos falam ainda hoje, através da Bíblia, não existem novos apóstolos. Nós temos profetas que exortam a igreja, não existe nova profecia, nova revelação. Ninguém tem o direito, como no Antigo Testamento, de se dirigir a você e dizer, assim diz o Senhor. Ninguém tem essa autoridade. Mas existem os irmãos que exortam a igreja através da palavra. Existem os evangelistas que espalham essa verdade pelo mundo e existem pastores e mestres que nos ensinam e nos auxiliam a viver na prática esse ensinamento que nos é dado através da palavra de Deus. Meu último ponto é que, sendo assim, é dever dos santos, é dever da igreja seguir a verdade ensinada por essas pessoas. Repare que eu não falei seguir essas pessoas, seguir a verdade ensinada por essas pessoas. Por isso você precisa ser como os bereanos, que depois do que ouviam, iam lá na palavra e conferiam se o que foi ensinado a eles realmente está. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 15 e 16, e eu leio na NVT. Em vez disso, falaremos a verdade em amor,
tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, em vez de você dar ouvido ao falso profeta que induz ao erro, que está lá no verso 14, nós vamos seguir aqueles que Deus colocou na igreja para nos ensinar a verdade. E nós devemos, querido, isso eu prego para mim, antes de pregar a vocês, nós devemos falar a verdade em amor. A verdade não pode ser uma marreta na cabeça de ninguém. Nós já estudamos que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Ele convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Então, toda parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Falando de crescimento da igreja em amor, crescimento tanto interno dos nossos membros, amadurecimento espiritual, não sermos como crianças, andarmos no caminho do Senhor, quanto o crescimento externo, a chegada de novos membros. E Deus vai mandar novos membros quando esses membros estiverem maduros para poderem ensinar aos novos membros. Se tivermos criança, o Senhor não vai mandar novos membros. Algumas aplicações para que a gente termine. Volto a dizer que todos os dons espirituais são importantes, mas esses dons da palavra são essenciais e por isso a gente não pode nunca menosprezar o ministério da palavra. Igreja que não enfatiza o ministério da palavra, o ensino da verdade, a exposição da Escritura, são igrejas que estão abertas à entrada do erro religioso. Segunda aplicação que eu quero fazer, embora todos os santos, todos os crentes tenham o Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo, todo crente, todo santo precisa de ajuda, precisa de instrução e orientação. Eu penso na arrogância daqueles que não querem se sujeitar ao ministério de ninguém, ao ensino de ninguém. Eles dizem, abro aspas, eu recebo direto de Deus. Não preciso de pastor, não preciso de alguém que me ensine a Escritura, não preciso de ninguém que me discipule. Por favor, querido, me mostra isso na Bíblia. Que na verdade o que eu encontro na Bíblia é o oposto. Hebreus 13, no verso 17 vai ter, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso eles prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, porque isso certamente não beneficiaria vocês. Ah, Rodrigo, mas você fala isso, você está puxando a brasa para a sua sardinha. É para obedecer os líderes, e aí a gente tem líderes que são inescrupulosos. Mas Hebreus 13 também vai dizer, no verso 7, se você leu o 17, volta para o 7. Lê o 17 primeiro, mas volta para o 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Olha para a minha vida, olha para a vida do Beto. E se não tiver correto, querido, exorte o seu pastor. Mas para fazer isso, você tem que conhecer o que está escrito aqui.
Por que Deus então daria à igreja pastores e mestres? Você não pode ser crente sozinho. Eu penso nos desigrejados também, pessoal que diz que quer Cristo, mas não quer a noiva de Cristo. Chega a ser engraçado, a pessoa que vai chegar para mim e dizer: Rodrigo, eu adoro você, mas eu odeio a Mirella. Como alguém pode gostar de mim e não gostar daquela que, segundo a palavra, é carne da minha carne? E a gente só pode dizer isso porque Cristo diz que Ele é o cabeça da igreja. Não há como existir a igreja sem a cabeça da igreja. Diz que é cristão, mas fica em casa, não se reúne com o corpo de Cristo. A igreja deles é a internet, eles ficam caçando sermão no YouTube conforme aquilo que o seu ouvido quer ouvir. Porque se o ouvido não gostar do que ouve, ele muda e vai buscar outra pessoa que lhe fale aquilo que ele quer ouvir. Não tem um pastor, não tem quem oriente, não tem quem ore por ele, quem interceda por ele, quem guie ele, quem exorte, puxe a sua orelha quando ele precisar. Por isso, se você tem um pastor que é fiel às verdades das Escrituras, e vocês têm dois, que tem insistido com você sobre as suas responsabilidades, que tem te alertado sobre os seus pecados de estimação, que tem falado da importância de congregar, que tem insistido para te fazer uma visita, mas você nunca tem tempo, tem batido na tecla do discipulado, então você tem uma bênção muito grande sobre a sua vida. Valorize o trabalho desses homens e agradeça a Deus pela vida deles. E se você sente que você tem um chamado para esse ministério, e assim como nós precisamos de gente para a internet, para o som, para editar o vídeo, para cantar, para desenhar com as crianças, a gente precisa de homens que sejam levantados nesse ministério. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e aqui é o episcopado ou pastorado, deseja uma tarefa honrosa. É um chamado maravilhoso, querido. Cheio de responsabilidades. Eu vi um vídeo recente do Joel Bick, onde ele falava, na verdade ele falava sobre o trabalho da mulher ser dona de casa, e ele disse que ser dona de casa era o trabalho mais importante que existia dentre todas as profissões. Aí depois ele para e fala assim, não, eu vou colocar só um ministério acima da dona de casa, que é o pastorado. E aí o entrevistador perguntou para ele por quê. Ele falou, porque o pastorado lida com vidas humanas. Você destrói a vida de uma pessoa com um falso ensinamento. Terceira aplicação, você está atento para o erro, querido? Ou você é aquele tipo de crente que acredita em tudo que se publica na internet? Você segue as redes sociais de qualquer pessoa que aparece por aí com uma doutrina nova? Você acha que se a pessoa falou de Deus e Jesus, está tudo bem? Se eu perguntar a você hoje, e aqui eu não quero causar nenhum desconforto a ninguém, mas se eu te pedir para citar 5 pessoas que você sabe que estão induzindo a igreja brasileira ao erro, você sabe me dizer? E se a sua resposta for não, eu não sei, sabe por que você não sabe? Porque você não está prestando atenção. Você acha que todo mundo talvez seja bonzinho, bem intencionado, só porque está usando o nome de Deus, falando vários versículos da Bíblia. Nós precisamos ficar atentos. Quarta e última aplicação. Você tem coração de discípulo? Você está disposto? Você está disposta, minha irmã, meu irmão, a ouvir a palavra de Deus, a atender e a aprender essa palavra? Está pronto a ser exortado? Está disposto a
ser orientado para crescer da forma correta. Finalmente você está disposto a servir, a ministrar a graça de Deus a outras pessoas através dos dons que o Senhor deu a cada um de nós. O mundo carece de uma igreja viva, uma igreja dinâmica, atuante, uma igreja que os seus membros estão crescendo internamente, onde a palavra é ensinada e onde o alvo é somente o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração para toda a igreja evangélica brasileira. Que Deus levante realmente pastores e mestres que tragam a palavra. Que esse país, ele na verdade possui, ele precisa na verdade desses homens. Infelizmente, o que a gente tem visto no nosso país é o crescimento dos homens astuciosos, com artimanha, que estão induzindo as pessoas ao erro. O Senhor nos mantenha fiéis, obedientes, firmes na sua palavra, para que nós possamos crescer e chegar à perfeição de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Te agradeço, Senhor, pela tua igreja. Pedimos, Senhor, um coração obediente, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, a aplicação para cada um de nós, Pai. Pedimos que o Senhor, pela sua misericórdia, nos mostre nossos dons, nos dê força, nos incentive a exercermos esses dons, Pai, exercitarmos esses dons, para que a tua igreja cresça. Somos uma congregação pequena e temos necessidade de absolutamente tudo, Pai. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê esse crescimento interno, essa maturidade, que nós não sejamos como crianças e que nós possamos receber outros irmãos, Pai, para que eles também cresçam na exposição e na pregação da tua verdade e da tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.